Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis aí a cruz do Senhor. Afastai para longe de nós todo inimigo da salvação, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia, aleluia. Diretamente do coração do nosso Deus, do Pai das luzes, o Senhor Jesus. Vem, ó Criador Espírito, e dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me, de fato, Senhor, um coração igual ao teu. Um coração disposto a obedecer. Um coração disposto, dentro do mistério do silêncio, a te conhecer, Senhor, a ter uma intimidade para convosco. Irmãos, salve Rainha Santíssima e valei-nos o glorioso São José. Eis aí a cruz de Cristo, nosso Senhor, com as suas virtudes ocultas que são derramadas sobre nós. Eu quero falar para vocês, neste momento, sobre o Pai das Luzes dentro dos mistérios luminosos, os mistérios a qual o Senhor deixa fixo no meu coração, o Senhor deixa claro no meu coração, que é o mistério dos sacramentos. Então eu vou falar para vocês desta verdade dos sacramentos dentro dos mistérios luminosos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, porque o meu coração se abrasa depois dessa meditação. Obrigado, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Que os meus irmãos possam também usufruir, Senhor, das graças que são derramadas por este mistério, Senhor, do Santo Rosário. Por isso, Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Amados, dando continuidade ao nosso tema sobre a importância dos sacramentos na vida do intercessor, né, daquele que intercede, daquele que se põe na brecha, daquele que paga um preço, daquele que de fato se coloca como Simeão, que ajuda Jesus pelo Calvário. De fato, aquele que se põe como a Santíssima Virgem, que vai de encontro a Isabel. Nós agora, Senhor, junto com os nossos santos anjos da guarda, queremos abrir os nossos ouvidos, Senhor, abrir a nossa alma, silenciar o nosso coração, Senhor, para escutar a Tua palavra, para escutar a Tua voz, Senhor. E como é maravilhoso participar desses mistérios, sabendo que o intercessor, de fato, ele tem que ter essa intimidade com o Senhor por meio da oração. E que oração maior, né, do que o Santíssimo Rosário? É claro que nós sabemos que a primeira e a maior oração do povo de Deus é a Santa Missa, porque ali está contido o Deus de Deus, a luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, que é nos entregue por meio da Sagrada Eucaristia, o sacramento dos sacramentos, o próprio Senhor que vem por meio da família, para habitar na família, José e Maria de Nazaré, para nos ensinar a ser família e para participar da família humana também. Jesus, 100% Deus e 100% homem. De fato, não é metade Deus, não é metade homem. É 100% Deus e é 100% homem. E por meio deste mistério, da segunda maior oração da Santa Igreja Católica, os segredos do Rosário, nesta meditação, nós, quanto servos de Deus, nós, quanto escravos de Jesus, por meio do método de São Luís Maria Grignon de Montfort, por meio de uma consagração total ao glorioso e justo São José, nos fazendo assim Josefino, nós nos colocamos a contemplar, Senhor, os sagrados sacramentos, as pérolas preciosas, as luzes, Senhor Jesus, que nos indicam o caminho, Senhor Jesus. Os refletores que se voltam para Ti, Senhor Jesus, que mostram ali o caminho certo para alcançar a santidade. Então, dentro desse mistério do Rosário, os mistérios luminosos, o Senhor colocava muito forte no meu coração quando eu já me preparava para falar sobre a questão dos sacramentos da iniciação cristã, mas cada detalhe enquanto eu orava os mistérios do Santo Rosário, o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que nós sabemos que o batismo de João, a qual Jesus se colocou debaixo da lei, nascido de uma mulher, como vem dizer São Paulo, para cumprir a lei e cumprir de forma perfeita, não é o mesmo batismo que nós
usufruímos o batismo dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas eu quero meditar dentro do batismo de Cristo, trazendo a realidade também do nosso batismo, que nos insere como filhos de Deus, que nos concede a graça de nos tornarmos povo de Deus. Nós somos inseridos ali, no seio da Santa Igreja, a mãe e mestra da verdade. Ali ela nos gera, nós somos gerados, por meio do batismo, nós somos gerados, queridos, e não somos abortados, mas pelo contrário, somos gerados e é dado à luz dentro do sacramento do batismo. Então, que o teu coração de fato consiga enxergar essa verdade, a importância do sacramento do batismo. Não tem como nós sermos intercessores sem antes ser inserido no povo de Deus. Então, só para que fique claro, eu gosto de repetir isso, eu preciso, na verdade, é necessário repetir isso, porque eu não sei qual é a realidade de todos que vão escutar esta pregação. Mas, por exemplo, dentro de um movimento da renovação carismática católica, é importante, né, que mesmo dentro do querigma, mesmo dentro dos carismas e tal, que é anunciado nos grupos de oração, mas é importante que tudo isso leve aquela pessoa que recebe aquele choque de conversão, né, para o sacramento do batismo. Não tem como eu servir sem eu estar inserido no povo de Deus. Mas quando Pedro foi pregar na casa de Cornélio, eles eram pagãos e o Espírito Santo veio sobre eles. Amados, mas eu não tenho dúvida, a Sagrada Tradição não tem dúvida de que esses irmãos, logo em seguida, depois de terem recebido esse batismo do Espírito Santo, eles também foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não podemos nos esconder atrás, entre aspas, de meias verdades. Por mais que eles tenham recebido o Espírito Santo antes de receber o batismo, depois eles receberam o batismo do Sagrado Sacramento. Não teria como viver os dons, crescer nos dons, crescer na graça do Espírito Santo sem o batismo. O sacramento do batismo, compreende? É uma exigência de fé. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Então é importante, perceba a importância. Nós não podemos servir, seja numa pastoral, seja em um... Eu repito muito isso, porque eu não estou puxando sardinha para um movimento e outro. Eu estou falando da sã doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Independente dos galhos que são os movimentos, eu estou falando do tronco, eu estou falando da árvore da vida. Eu estou falando daquela que é mãe mestra, que nos gera, que nos alimenta, que nos educa para o céu. Então, que fique claro no nosso coração e no meu coração também, de que é importante a vivência do sacramento do batismo. É importante inserir as pessoas nessa realidade do sacramento do batismo e que elas saibam dar valor. Que eu e você saibamos dar valor ao nosso sacramento do batismo. Eu pergunto, quando você foi batizado? Você sabe a data do seu batismo? Lá no seu batistério tem. Lá na sua certidão de matrimônio tem. Então procure saber naquela data qual era o santo que estava sendo celebrado naquela data. É importante, são coisas importantes para nós católicos. Olha aí a preciosidade. Nós nos tornamos frios, frívolos, nós nos tornamos aí pessoas infelizmente estacionadas, anestesiadas. São cristãos em coma que nós temos visto por aí, cristãos andando como zumbis, levados por falsas doutrinas porque não conhecem. Eu embaso essa pregação no Catecismo Romano, o Catecismo do Concílio de Trento. Peço a intercessão de São Pio X com o seu Catecismo Maior. Peço a intercessão de São João Paulo II, com aqui o nosso Catecismo da Igreja Católica após Concílio Vaticano II. A Sagrada Escritura. Nós temos que ter... Não basta simplesmente falar de Jesus. É necessário conhecer Jesus. É necessário conhecer a sua Santa Igreja. E aí está
o sacramento do batismo que vai nos inserir nessa verdade. Então, para nós, ministros, para nós, pregadores, para nós, servos, para nós, participantes de movimentos, de novas comunidades, de pastorais, é importante e importantíssimo para o sustento da nossa fé, para a nossa caminhada rumo ao céu, que de fato nós estejamos inseridos na Santa Igreja por meio do sagrado sacramento do batismo. Ele vai nos inserir, ele vai nos gerar, vai nos dar a luz por meio da Santa Igreja. E não para por aí, porque aí vem o sacramento dos sacramentos, o corpo de Cristo, que vai nos alimentar. Que vai alimentar o nosso espírito, mas também que vai alimentar a nossa alma. Ora, nós conhecemos aí pessoas que viveram 30 anos, 46 anos vivendo só da Sagrada Eucaristia. Quer mistério maior do que isso? Quer amor maior do que isso, irmãos? Quero falar para vocês que nós temos aqui duas pessoas, dois exemplos, né, milagres eucarísticos vivos, né? Uma é de Marthe Robin, uma francesa, não sei se pronuncia assim o nome dela, mas ela é um milagre eucarístico vivo. Ela alimentou-se durante mais de 40 anos só de Eucaristia. Nós temos Teresa Neumann, na Alemanha, durante mais de 36 anos alimentou-se só de Eucaristia, só do corpo, do sangue, da alma e da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha a importância a qual a Sagrada Eucaristia ela tem para nós, é o nosso alimento, é o nosso sustento. Então não tem como eu servir sem me alimentar da Sagrada Eucaristia. E para me alimentar verdadeiramente da Sagrada Eucaristia, eu tenho que estar confesso, eu tenho que fazer meu exame de consciência, eu tenho que ter um ato de contrição, eu tenho que ter um verdadeiro arrependimento. Estar em verdadeiro estado de graça. Para impor as mãos sobre as pessoas, para rezar pelas pessoas, para interceder pelas pessoas por meio do Santo Rosário, por meio das práticas devocionais, por meio das pregações e intercessões nas novenas, nos grupos de orações, nas novas comunidades, dentro das reuniões pastorais. É necessário que eu esteja em estado de graça, de uma comunhão íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo, a ponto de eu descobrir a chamada inabitação da alma. Aonde constantemente eu estou ali adorando Jesus no meu interior, tendo uma intimidade, um profundo diálogo com Jesus no meu interior. Não existe intercessor que não comunga, não existe pregador que não comunga, não existe ministro que não comunga do corpo do Senhor. Horas! Como que eu posso ser servo desse Senhor, a qual eu não me alimento da sua carne, do teu sangue? Eu não adoro o seu corpo santo. Como que eu posso ser um ministro, um fundador, um coordenador? Como que eu posso ter palavras de ciência, palavras de sabedoria? Como que eu posso orar em línguas? Como que eu posso ter usufruir dos dons do Espírito Santo se eu não tenho intimidade com aquele que é um com o Espírito Santo, que é um com o Pai? É o que eu refletia, é o que o Senhor inspirava no meu coração enquanto eu rezava esses mistérios luminosos, aonde contém a instituição da Eucaristia. Começa com o batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão e termina com o mistério do milagre eucarístico. Compreende essa importância? Que o teu coração de fato seja abalado, seja aqui agora estremecido, que possa passar verdadeiramente aí um terremoto no teu coração, para quebrar todas essas crostas no meu coração também, todas essas muralhas que me impedem de ter essa dinâmica, essa intimidade, esse desejo por Deus, que de fato deve causar um verdadeiro amor, um amor explosivo na minha alma para com o Senhor, como São Padre Pio, que ficava com febre, que ficava doente de amor por Jesus. Como Santo Antônio de Pádua, que desejava, que almejava servir o Senhor, mas não simplesmente pelo conhecimento, sendo ele doutor da igreja, mas na humildade. Na humildade.
Foi um taumaturgo. Quantos milagres Deus realizou pela vida dele, mas não porque ele queria, não porque ele era um milagreiro, mas porque ele desejava ser santo. E para ser santo é necessário ser inserido pelo batismo na igreja de Cristo. É necessário se alimentar do corpo de Cristo. É necessário amadurecer, ser um cristão maduro por meio do sacramento da crisma. Se no batismo nós temos o nascimento, se na Eucaristia nós nos alimentamos, é necessário que neste mistério a qual o Senhor me mostrava, o mistério do anúncio do reino de Deus e o chamado à conversão, nós de fato ali, dentro do sacramento da crisma, é essa ligação que eu quero fazer agora, entenda muito bem isso. Nesta ligação, por isso eu disse que são os mistérios luminosos, são os mistérios do sacramento. Por isso eu iniciei como São Paulo falando do Pai das luzes. Porque é aquele que nos traz a verdadeira luz, que nos esclarece, que se revela para nós. Então agora no sacramento da crisma, olha a importância do sacramento da crisma para todos os estágios. Repito, para a função que você esteja exercendo na Santa Igreja. Primeiramente, você é católico. Então, eis a importância deste sacramento que traz um amadurecimento na fé. Amados, não tem como eu servir se eu não tiver esse amadurecimento. Não tem como eu servir se eu não tiver esse amadurecimento. Eu sei que cada movimento, eu sei que as pastorais têm suas regras, o movimento tem suas regras, tem os seus estatutos. Mas eu quero repetir, antes de tudo, nós somos católicos. Então é interessante que um membro de uma comunidade, que um membro de um movimento, né, de pastorais, de serviços na Santa Igreja, ele esteja maduro para isso, para tal função, para servir. Porque nós estamos em constantes ataques. Nós, de fato, nós estamos numa guerra espiritual. E muitos conseguem sentir na carne. Em sua carne eles conseguem sentir esses conflitos. Então é necessário não simplesmente jogar o soldado lá e falar se vira. Nós não podemos ser, entre aspas, como o rei Davi, que jogou Urias lá no meio do pilotão, apesar de Urias ser um soldado preparado, mas jogou lá no pior local do pilotão, já para que ele morresse. Muitas pessoas estão fazendo assim. Muitos estão, infelizmente, seguindo esse exemplo do pecado de Davi e pegando os seus soldados e colocando eles no pior local da batalha. Mas sem preparo nenhum, sem respaldo nenhum, sem preparação alguma, sem intimidade com as armas que se deveria saber manusear. O segredo do Santo Rosário, uma devoção ao escapulário Nossa Senhora do Carmo, da medalha milagrosa. Ora, isso não são amuletos. A medalha de São Bento não é um amuleto. A oração, ela não é mágica. Não se pode combater os combates espirituais pensando que a oração, ela é uma mágica. Pensando que também, né, vou trazer essa realidade, que o sacramento, eu recebi a bênção, pronto, eu estou protegido, eu estou com o meu corpo fechado, eu estou com o meu corpo benzido. Amado, renuncia a isso. Não é a bênção, de forma específica, mas entenda isso, não é a bênção que faz com que dê certo a sua vida espiritual, mas é a forma como você vai viver essa bênção. Não basta simplesmente receber o sacramento, mas é necessário viver o sacramento para que as outras áreas da sua vida dê frutos também. Então a crisma, o sacramento da crisma é isso. Ele vai trazer ali o amadurecimento e ali você vai ser um soldado de Cristo. Um soldado de Cristo preparado. Então um catequista tem que saber dessas coisas. Porque não tem como um catequista formar um bom catequizando, sendo que esse catequista não tem o conhecimento fidedigno da fé. Não tem como um pregador gerar nos corações
os frutos necessários de conversão, sendo que ele não tem um conhecimento, um embasamento na Santa Igreja, que é a fonte de toda a verdade. É o depositum fidei. O depósito da fé foi confiado à Igreja. Então nós temos que ter essa intimidade com ela. E somente com ela. Ora, eu sou carismático, eu clamo o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, eu posso trazer essa comparação de novo. O que a nossa alma é para o nosso corpo, o Espírito Santo é para a Igreja. Se eu não tenho ligação com ela, se eu não tenho intimidade com ela, se eu quero viver de qualquer jeito, se eu quero viver as regras da minha igreja particular, eu quero ser um fundador de igrejas, logo se está no erro, logo se está na cisma, logo se está na heresia, logo se perde. Logo vai gritar: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que eu impus as mãos, que as pessoas foram curadas, que eu dei palavras de ciência? Não foi em teu nome, Senhor, que eu vi milagres? E o Senhor falará: afastai-vos para longe de mim, pois eu não vos conheço. Não seja imprudente como aquelas virgens loucas, que é citado no Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Não seja imprudente como elas, mas seja prudente. Peça a Deus a prudência. Eu tenho vivido a experiência de uma novena que eu estou fazendo ao glorioso e justo São José. E estou no terceiro dia da novena e tenho experimentado a mão de Deus. Nós temos aí, está para chegar a nossa filha, a nossa quarta filha, a Helena da Cruz. E o Senhor falou sobre ela na capela. E o meu coração ficou tranquilo, porque eu estava num momento de tribulação e eu falava: Senhor, eu não te escuto, eu não te compreendo. Eu estou distante de ti, Senhor. E quando me ajoelhei diante do Senhor na capela, Ele veio falar comigo. Ele falou comigo. Eu estou falando com você, meu filho. E o meu coração começava a se abrasar ainda mais de amor pela Santa Igreja Católica. Como eu amo, Senhor, a tua esposa. Como eu amo, Senhor, o teu corpo místico. Porque é nele que eu me encontro contigo, Senhor. É nele que eu me encontro contigo, Senhor. É essa reflexão que eu quero deixar para você, dando mais um passo nessa importância dos sacramentos na vida do intercessor. Mas perceba, não é só para o intercessor. É para todo o povo cristão, para todo aquele que se diz cristão. Então que de fato seja cristão. Salve, Rainha Santíssima, e valei-nos o glorioso e justo São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.